Bom dia, bom dia, bom dia. Terminando aqui a minha meditação de hoje, contemplando ali o nascer do sol. Olha só, sempre incrível, né? Por aqui. Contemplando aqui esse nascer do sol. Deixa eu ver se dá pra ver que eu não vou conseguir virar a câmera. Lá atrás. Eu acho incrível como fica. E senti de falar, abrir esse vídeo aqui e falar sobre procrastinação. Olha só. E aí? Como é que você tem lidado com as questões de procrastinação? Em alguns atendimentos eu tenho percebido alguns padrões, né, relacionados. Todos nós temos, né, em algum nível, de acordo com. Eu vejo muito a ligação com questões emocionais, sabe assim? Alguns processos emocionais que levam também à procrastinação. Por exemplo, perfeccionismo exacerbado, né? Ali precisa ser perfeito, eu preciso executar, precisa ser assim, precisa ser executado dessa forma, se não for, o desânimo vem e aí a pessoa acaba não fazendo. Sabe aquele ditado, é melhor feito do que perfeito, né? Então é um dos motivos também. Outro motivo que linka também com questões emocionais é a execução, né? A execução do projeto ali sem um fundamento. Tipo, você faz quase como uma obrigação, mas você não tem ali um senso maior, profundo ali, um propósito de o porquê você está fazendo aquilo. Sabe assim? É igual uma pessoa que vai para o trabalho e trabalha ali, tipo um CLT, por exemplo. Trabalha, mas não gosta do que faz. Tá ali por causa da questão financeira, né? Enfim. Então, não tem uma motivação para a execução daquilo, né? É um dos motivos também que tudo está interligado ao emocional. A procrastinação, principalmente, está muito ligada ao emocional. Principalmente a ferida de rejeição, né? Que você não se vê ali dentro daquele processo e você é, é, se exige até mesmo uma perfeição ilusória e acaba não executando. Desanima, desiste no meio do caminho, não faz, né? Então, essas intensidades de movimentações que estão acontecendo dentro da gente, essas energias do eclipse mesmo, por exemplo, tem trago para fora esse olhar para os seus potenciais para que você libere essas camadas é, emocionais, transmute, né, ressignifique essas camadas emocionais para que você entenda mais ainda da sua potencialidade, dos seus potenciais ali, de acordo com o que você deseja manifestar, sabe? Então, a procrastinação está vinculada muito fortemente a essas questões também relacionadas ao emocional que fazem com que você não tenha ali um foco, uma meta bem definida, sabe assim, aquilo que te dá prazer ali, aquilo que realmente você sente que o seu esforço levará a um resultado e, né, não há a desistência, né? Não há desistência. Então eu vejo assim, na minha visão, que pelo que eu já entendi relacionado a essa questão, que ela é bem mais forte com pessoas que têm sintomas do TDAH, sabe? Eu estava conversando com uma amiga e ela tem um filho, né? Ela tem um filho e uma filha, e os dois têm TDAH, né? E elas dizem que há muita confusão ali, emocional, pela frustração da não execução do que deseja, né? De algum projeto, por exemplo, do estudo, por exemplo. Quem tem TDAH, eu tenho TDAH, a gente tem TDAH. O estudo, as pessoas, né, que têm TDAH têm dificuldade em foco e atenção, né?
déficit de atenção e hiperatividade, né? Enfim. Então, quando você não define uma meta clara e alcançável, ainda tem isso. Tem que ser uma meta que você execute e que você alcance. Eu vou dar um exemplo. Determinou que vai ler um livro. Eu tive muita dificuldade. Tanto para escrever os meus livros. Não, dificuldade não para escrever. No início, sim. Depois, isso foi organizado. Mas, tanto para ler e entender. Né? A época da escola é terrível, a infância, né? A época da escola, então, né? Então, definir metas alcançáveis significa vou propor de ler um capítulo desse livro e fazer isso. Só que, ao invés, porque o cérebro ele cansa pelo excesso de pensamento, né? Ao invés de você ler todo o capítulo, que pode ser grande ou não, por isso que diz, definir metas alcançáveis. É você fazer algo que não precise necessariamente ser algo grande, mas que seja alcançável para você, né? A mente que ela é muito agitada, o excesso de pensamentos, aquela coisa toda, tem dificuldade porque a mente cansa, justamente por esse excesso de pensamentos. É por isso que nesse caso específico da leitura, as pessoas desistem. Ou perde o interesse, a própria mente cansa ali da leitura, né? E aí, enfim, vem sono, sintoma de cansaço, de sono, né? Então, metas alcançáveis. Se você não lê o capítulo todo, lê a metade, por exemplo. Então, faça algo, mesmo que seja pequeno, mas que você execute, né? É uma meta que você alcance, que você execute ali, quando você determinar que vai cumprir, né? Aquele objetivo ali. Então, a procrastinação, ela vem daí, dessas nuances, né? De você identificar algo que é importante e determinar que vai alcançar aquilo, né? Vou fazer tal coisa, vou alcançar. Vou na academia, por exemplo, academia, atividade física, né? Inclusive, é um dos exemplos para ajudar na superação, né? Porque você manda ali ó, endorfina, serotonina, enfim, hormônios, né? Até a própria adrenalina também, hormônios para o cérebro para entender, ok, além de estar executando, eu alcancei sabe assim, a recompensa do alcançável no final, né? Quando você define cumprir uma meta e você cumpre, vem aquela sensação de realizado, cumprido, né? E é por isso também que é aconselhado até a você se presentear, né? Como é que se diz? Enfim, você se dá uma recompensa, né? Pelaquilo que você cumpriu, né? Principalmente para as pessoas que têm esses sintomas do TDAH, né? Que a gente sabe que tem algumas dificuldades ali de foco, concentração, enfim, principalmente o foco e a concentração, né? Então a procrastinação ela vem desses espaços. Você olhar para suas questões ali, o que precisa ser executado e necessita de ser executado na maioria das vezes, e que porventura você esteja não dando a devida atenção a esses pontos e deixando até mesmo passar oportunidades, por exemplo, né? Então, olhar com um olhar compassivo para o seu processo, tentar eliminar essas questões de perfeição ilusória, né? Para não haver também a desistência e o desânimo por não alcançar o inalcançável, talvez, né?
Sair das camadas de comparação, né? Evitar ao máximo ali a comparação. Olha como tá lindo. Cadê? Deixa eu ver se dá pra... Lá atrás. Né? Sair da comparação. Ai, fulano conseguiu alcançar a meta e tal, já tá lá na frente, ou executou tal coisa, e eu não. A gente tem que sair desses espaços de comparação. Cara, isso é algo que prejudica muito a comparação, né? De você tá ali. E as redes sociais, nossa, eu tô sem Instagram, pra quem não sabe, eu tô sem Instagram. Eu, por mais que seja uma necessidade e tal, mas eu evito muito essas coisas, né? Justamente também para evitar essa coisa de comparação, né? A rede social, nossa, é um campo de ilusões, né? É um campo de ilusões. Então, eu mesmo já sofri bastante, principalmente em infância, adolescência, com essas questões da comparação. Ainda tenho algumas questões, mas quando a gente toma consciência, a gente vai, né, se disciplinando em uma nova rotina, né? Em uma nova estruturação ali, que vai fazendo com que você veja sobre uma nova ótica o seu processo, a sua vida no geral. Não é verdade? Então, defina as suas metas alcançáveis. Eu acho que seria o principal. Defina as suas metas alcançáveis. Tenha um foco de aonde você quer chegar. Tenha um foco do que você deseja realizar. E busque ao máximo realizar. Evitando a mente inferior ali, né? A mente do ego, como fala, que vai criar situações aí, na maioria das vezes ilusórias, para fazer você desistir no meio do caminho ou nem tentar, né? Ou nem tentar. Então, avalie, analise qual é a parte, qual é a situação aí que precisa, né, de uma autoanálise. Deixa eu só mudar de mão aqui. Que precisa de uma autoanálise para que se veja essa parte, essa situação, sobre uma perspectiva que não seja pesada, difícil, inalcançável, sabe assim? É uma construção diária, é uma lapidação interna. Você determinar um processo e você cumprir, você se motivar, envolve muita motivação, né? Você se motivar em executar algo que faça os seus olhos brilhar em fazer. Algo que vem do seu coração, algo que vem da sua essência, né? Aqui, por exemplo, não importa a questão de quantas visualizações vão acontecer. Eu estava conversando com uma amiga minha sobre isso. Ela disse: ai, Daniel, eu tenho meu canal no YouTube, mas eu faço, mas não vejo. Assim, não tem um alcance de público grande, sabe assim? E eu digo, não é sobre isso, é sobre a constância e sobre como está o seu emocional em fazer aquilo. Você está fazendo por você gostar, ou você está fazendo para alcançar seguidores? Você está fazendo para alcançar likes? Você está fazendo para a própria questão financeira ali, tipo, cliente, né? Ou você está fazendo, ou você tá fazendo porque realmente você gosta de fazer, você sente em fazer. Eu, particularmente, eu amo isso aqui. Informar, falar, aprender, ensinar. A gente está em constante aprendizado, evolução, né? Então, independente de números, execute pelo prazer da execução, sabe? Execute pelo prazer da execução, pelo sentimento que aquilo causa, né? Uma hora vai ter um resultado, uma hora vai sair, né? Uma hora a coisa flui, né? Agora, como você se vê durante o processo é que é o mais importante, eu diria, né? O desânimo,
o cansaço, a frustração, né? Essas coisas todas, elas não podem ter um peso maior para que você, porventura, desista, né? Quando tenta. Por isso que tem que trabalhar muito as questões emocionais. Gente, trabalhar o emocional é extremamente importante, fundamental. Vocês sabem que a doença da nova era aí, o que já está acontecendo para muitos, é a depressão, é as questões emocionais. Síndrome do pânico, a própria depressão, as várias síndromes vinculadas ao emocional, né? Então, falar sobre isso, que é algo, inclusive, até que a minha equipe espiritual sempre me instrui, né? Fala, aborda sobre esses temas, que é importante. Por mais que seja sensível, tá vinculado a pontos que acontecem de forma automática, né? Vocês veem que eu tô trazendo aí alguns vídeos, algumas mensagens, para ir auxiliando, nem que seja pequenas mensagens, mas que auxilie de alguma forma a pelo menos virar uma chave na consciência, né? Para entender, ok, eu estou seguindo um padrão, eu estou fazendo, enfim, que não está saudável, nem para minha saúde física e principalmente minha saúde emocional, minha saúde mental. Então, o que eu posso hoje, agora, fazer para modificar isso, né? Que é exatamente essa questão. Fazer uma autoanálise, uma revisão, o que está dando certo, o que não está dando. Tem algum padrão, tem algum padrão repetitivo que esteja influenciando de alguma forma, mesmo que seja na sua visão, que o ego cria as ilusões, né? Mesmo que seja na sua visão insignificante, que não tenha ali tanta importância assim. Mas a somatória disso vai ocasionar lá na frente, é igual o efeito bola de neve, né? A somatória disso vai ocasionar uma estruturação que não é saudável, né? Não é saudável. Então, o que você está adiando, né? Faz essa reflexão. O que você está adiando? O que tem que precisa ser feito que não está sendo feito, né? Eu converso, eu tenho essa parte de conexão de intuição bem aflorada. Eu converso com minha mentora Yasmin, que é a que está mais próxima relacionada a essas questões emocionais. E ela sempre fala, olha, chegou tal momento, vai, lê isso, estuda isso, faz isso. Até para descansar, né? Que às vezes eu tô tão... faz. Ela diz, ei, freia, pausa, né? Que também está interligado, né? Então é o famoso orai e vigiai, né? Que Jesus trouxe, né? Orar e vigiar e se policiar os pensamentos, se policiar aquilo que realmente executa e que faz o seu padrão vibratório manter em um estado de harmonia e de equilíbrio, não é verdade? Então elimina as distrações, busca eliminar aquilo que não está contribuindo para o seu crescimento, né? Saia das dependências, saia das distrações, evite mais redes sociais também, né? Aquela coisa dopamina barata, né? O efeito dopaminérgico. Eu falo isso porque muitos de nós, sementes estelares, nós que estamos nessa caminhada espiritual, expansão de consciência e tudo mais, muitos de nós temos os sintomas, os efeitos do TDAH, né? Por conta da vibração da alma. De onde é que vem, né, esses sintomas? Eles vêm da própria essência, da própria energia. E quanto mais energia, mais vibração, mais potencial energético ali que a alma tem, a essência divina tem, mais os efeitos, porque a gente está numa dimensão densa, né? Puxando o gancho agora aqui para esses efeitos do TDAH, nós estamos numa dimensão densa, numa terceira dimensão que não é
compatível, por assim dizer, com a vibração da nossa alma, né? Só que a gente tem que ir pela seguir a maré, né? Seguir a correnteza ali. Seguir o fluxo do ambiente, se adaptar sem se adaptar, né? Buscar encontrar ali um equilíbrio nessa balança entre suas questões internas, suas questões energéticas e a sua realidade, né? E aí equilibrar esses pontos. É aí que entra os vários efeitos que fazem com que a procrastinação ela se torne ou mais ou menos em níveis para você. Vai determinar, quem vai determinar é o seu, é o seu trabalho interior ali, a sua conduta, enfim, é como você está se lapidando durante esse processo. Não é verdade? Eu acho que era isso que eu ia falar. Somente isso. Não vou estender muito, já vai 20 minutos. Não quero mais fazer vídeos grandes assim. A não ser lives, né? Eu vou voltar a fazer as lives em algum tema específico. Olha, acabei de me lembrar agora que eu fiz um e-book. Eu montei um e-book sobre procrastinação. Eu vou procurar onde é que ele está. Não sei se está aqui no celular, ou se não tiver aqui, deve estar em algum pendrive, alguma coisa. Vou procurar e quando eu encontrar, que eu lembrei que eu montei, eu acho que foi ano passado, foi ano retrasado. Não, foi ano passado, 2025. Março de 2025. Eu montei um e-book sobre tudo sobre procrastinação e dicas, né? De como você superar ali, né? Parte delas eu falei aqui, mas tem outras questões também. É porque eu não estou me recordando agora, mas tem nesse e-book. Eu vou procurar e vou mandar lá no grupo do WhatsApp, tá? O grupo Estrela Interior, onde eu mando, enfim, informações, materiais. Tá bom? Então é isso. Se você não está participando ainda do grupo, se é novo aqui no canal, eu tenho um grupo no WhatsApp que eu passo informações, transmito ali conhecimentos, né, dentro do que é me passado também. Eu sinto de contribuir por ali, né? E falando nisso, amanhã, domingo, dia 23 agora de agosto, né? Às 20 horas eu vou fazer um sorteio, tá? Da Mesa Solares. Um sorteio da Mesa Solares, um atendimento, que é um protocolo de 7 dias com ativações dos códigos da mesa, né? Os sólidos platônicos ali, tá? Então, se você deseja mais informações, me mande mensagem que eu te mando os detalhes de como que é e o que é que precisa. O nome completo, somente o nome completo, nem precisa a data de nascimento. Somente o seu nome completo, me manda, que eu coloco na lista, a lista já tá bem preenchidinha, mas cabe mais pessoas ainda para mim colocar lá pro sorteio, tá? Que vai ter amanhã às 20 horas eu vou executar, tá? Tá bom? Então é isso, fica